Nós temos que confiar em Jesus Cristo. Amém? Aqui, irmãos, fala de um homem que estava endemoniado. E esse homem, irmãos, ele é uma alma que tem um valor imenso para Jesus Cristo. Toda alma tem um valor específico para Jesus Cristo, tem um valor especial para Jesus Cristo. A nossa alma tem um valor muito importante para Jesus. E o que Jesus fez? Ele atravessou para libertar apenas um homem, apenas um que carregava uma legião de demônios. Só que através desse homem, a Bíblia fala que aquele homem, depois que ele foi liberto, depois que ele foi, porque ele estava possuído por uma legião, então ele tentava se soltar, mas ele não conseguia, porque está aqui, ó, embora procurasse conservá-lo preso, com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Por quê? Porque o homem, como ele tinha muitos demônios, como ele estava possuído por uma legião, ele não conseguia estar em sã consciência. Ele estava possuído, ele não sabia, por mais que ele tentava sair, ele estava aprisionado. A legião não permitia que ele saísse. Só que Jesus, irmãos, ele veio para quebrar todo o cativeiro, ele veio para quebrar todo o agrilhão, ele veio para quebrar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos deixa preso e nos priva de nos aproximarmos mais de Jesus, aquilo que nos deixa longe de Cristo, aquilo que nos afasta. Aqui no texto mostra, irmãos, que quando aquela legião pede para que Deus permitisse que eles possuíssem aqueles porcos, quem eram os criadores deles? Eles acharam que Jesus, por ser judeu, ele tinha algo contra aquele pessoal de Gadara, aquelas pessoas da Decápolis. E, irmãos, aqui no texto mostra que aquele pessoal, eles preferiram que Jesus fosse embora. Por quê? Porque os porcos tinham morrido. Então, os porcos morreram e eles expulsaram Jesus daquela terra. Só que Jesus, ele foi expulso daquela terra e o homem foi até o barco e falou: Jesus, deixe que eu vá com você. Só que Jesus falou: não, você não pode ir comigo, você precisa ficar aí. Você precisa carregar a mensagem, você precisa proclamar, você precisa pregar o evangelho nessa nova cidade. Você precisa levar para as pessoas que ainda não conhecem a mim. Você precisa mostrar para o povo os milagres que Deus tem feito na sua vida. Se Deus, ele foi, Jesus Cristo, ele libertou aquele homem. Então, irmãos, acredito que cada um de nós sabemos aquilo que nos mantém preso. Nós sabemos aquilo que nos priva de nos prostrarmos diante do pé de Jesus Cristo, aquilo que nos faz chegar mais perto de Jesus. Então, quais são as nossas limitações, irmãos? O que nos limita? O que nos prende de chegar até os pés de Jesus? O que nós precisamos renunciar para podermos desfrutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Então, aquela pessoa, aquele homem que estava endemoniado, na palavra fala que Jesus vestiu ele. Jesus colocou roupas novas nele, né? Porque Jesus, irmãos, às vezes a gente pode estar passando por algum momento que a gente acha que Jesus não está olhando para nós, que Jesus não está vendo a gente. Só que a gente tem que confiar e não expulsar Jesus da nossa cidade, não expulsar Jesus de perto de nós. A gente tem que confiar, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aqui Jesus fala, né? Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios. Então ali Jesus já havia expulsado aquela legião, e Jesus vestiu ele, e ele estava em perfeito juízo. Por quê? Porque quando uma pessoa ela está possuída por uma legião, ela não tem poder ela não está em sã consciência. Quando ela está possuída, ela não consegue, por mais que ela tente fazer alguma coisa, aquela legião priva eles, porque eles estão no cativeiro, eles estão presos. Então nós precisamos do discernimento, da meditação na palavra, do nosso jejum, da nossa oração, para que nós não ficamos presos, para a gente não ficar preso. A gente precisa buscar a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância.
Então nós temos que sair dessa cadeia, nós temos que dar um passo. E Jesus, ele vai fazer pelas nossas vidas, porque Jesus, ele é fiel, ele nos promete o melhor dessa terra. Amém? E aquela tempestade, irmãos, quando Jesus estava atravessando, ela foi levantada por principados e potestades. E Jesus repreendeu aqueles demônios da tempestade. Se fosse nós no barco, o que nós pensaria? O que nós faria? Né? Porque ali eles temeram, porque a legião sabia que se não fosse Jesus estar no barco, o homem, a carne ali naquele caso, ia naufragar, ia perecer. Os discípulos de Jesus, se não tivesse Jesus como o piloto do barco, eles iriam morrer, eles iriam perecer. Só que eles clamaram a Jesus, Jesus, na tempestade, ficaram com medo. E Jesus fez o quê? Jesus, ele repreendeu a tempestade. Jesus, ele ordenou aquele principado, aquela potestade que estava fazendo de tudo para que Jesus não chegasse até Gadara, para poder libertar aquela alma que estava cativa, eles foram repreendidos. Amém? Então, irmãos, nós temos que, a reflexão que eu trago hoje aqui, do que eu tenho estudado, do que eu tenho lido esse texto, é que nós precisamos, irmãos, abandonar alguns costumes que nós temos de estimação.